Então a gente podia ter um tempinho agora para orar antes da gente iniciar. Pastor, pode orar para a gente? Pai querido, agradecer ao Senhor por essa manhã, agradecer, Deus, por estar buscando conhecer mais a Tua palavra, principalmente, Deus, aquilo que está no Teu coração, que são missões. O Senhor nos abençoe, nos dê entendimento e mova o nosso coração para apenas obedecer aquilo que o Senhor tem nos falado e chamado. Usa mesmo a Patrícia e Daniel nesses estudos da Tua igreja, que nos transforma também através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai falar de missão e hoje eu queria que a gente desse uma introdução pensando na teologia da missão. Por que missões existe? Pensando biblicamente, né? Como que a Bíblia nos direciona, nos conduz, nos leva a missões. Então a gente pensar um pouquinho no conceito de missões. E aí nas próximas aulas a gente vai ver missões de uma maneira mais prática, olhando alguns exemplos. Eu queria que a gente tivesse um tempo para olhar missões dentro das estratégias de Jesus, missões dentro das estratégias de Paulo, ver diferenças, né, de como eles agiam e se isso, ou o que era feito por eles, é algo que poderia ser usado para nós hoje também, se é relevante para os nossos dias, ou como a gente pode repensar missões a partir desse olhar para a palavra, né? E hoje eu queria que a gente pensasse um pouquinho, né? Eu trouxe esse tema, que é a missão de Deus. Então a missão do Deus triuno alcança o seu povo todo, em todos os lugares, com um propósito. O propósito é a glória de Deus. Ok? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, e é conversar mesmo, né? Que eu vou parar, querer ouvir vocês, o que vocês estão entendendo, né? Sem pressa. Qualquer coisa a gente deixa o pastor Adilson voltar no mês do ano que vem a dar aula. Então a gente vai pouco a pouco. E a primeira coisa, a gente queria começar com a definição. A definição, sempre no meio, né, missiológico, se fala de missões como usa a expressão missio Dei, que é a missão de Deus, né? Isso refere-se ao Deus, nosso Deus, o que Ele está fazendo no mundo. Então a missão de Deus é o que Ele está fazendo no mundo, o que Ele fez e o que Ele faz e o que Ele quer fazer. Então a gente tem que pensar nessas três perspectivas, né? O que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele quer fazer. Então a missão de Deus é o propósito divino de restaurar pessoas de todas as nações e toda a criação. O que você entende quando ouve uma frase assim? Perdão, gente, deixa eu apresentar o nosso visitante. Esse é meu primo, Alexandre, que veio passar um final de semana com a gente, e aí eu arrastei ele para cá. Não, ele veio por livre e espontânea vontade, né? Então, restaurar pessoas de todas as nações e toda a criação. O que a gente pode entender com essa frase? O que seria a palavra restaurar? Restaurar quer dizer o quê? Quando você leva algo para ser restaurado, o que aconteceu? Voltar na sua função original, né? Exatamente, voltar à função original. Algo foi estragado, né? Se deteriorou ali, se quebrou. Alguma coisa aconteceu que a gente quer que seja restaurado. Voltar à função original, exatamente sobre isso. Então a missão de Deus tem a ver com isso. O que Deus fez para que essa restauração seja possível? Qual é o plano de Deus? Qual é a maneira que Ele vai agir para tornar isso possível? Embora, tradicionalmente, quando a gente para em missões, a gente pensa muito em envio, né? Enviar, missão um dia. Missões é o envio, é ser enviado ou enviar, fazer parte disso. E realmente vem disso, porque a gente vai pensar no Deus Pai, que envia o seu Filho, e vai pensar em Deus Pai e Filho,
enviando o Espírito Santo e a igreja. Então tem a ver com envio. Porque primeiro Deus Pai começa enviando quem? Jesus, o Filho. E em seguida o Pai e o Filho juntos enviam o Espírito Santo e a igreja. Ou a gente pode até dizer através da igreja, né? Porque ele envia o Espírito Santo para o seu povo e o seu povo é então comissionado. Vai. Ok? Estamos juntos? Então a maneira de Deus agir para trazer essa restauração é Deus Pai, Deus Filho, enviando o Espírito Santo através da igreja para cumprir a sua missão. Mudou? O horizonte da missão de Deus são os confins da terra. Quando Deus olha para a terra, Ele não tem um único público-alvo. Ele não quer alcançar somente um povo. Mas o propósito de Deus é alcançar até os confins da terra. E também não é simultâneo. Não, vamos começar em Taubaté, depois vamos para os Estados Unidos, depois vamos para a Ásia, depois vamos para a África. Não, é ao mesmo tempo, é simultaneamente, né? E a gente lembra do versículo de Atos que vai falar tanto em, quanto em, tanto, então é ao mesmo tempo. E como isso é possível? Bom dia, olá. Nós falamos que a intenção de Deus, o plano de Deus, né, a missão dele é restaurar a uma função original, a uma maneira de como a coisa deveria funcionar originalmente. O que foi que, por exemplo, quando você leva um carro que se quebra para restaurar, às vezes foi uma batida ou muito uso, né, que causou pane ali no carro. O que leva todas as nações, todas as pessoas a estarem num estado de necessitar da restauração? O que causou isso? Pecado. A rebelião original causou a queda, então a queda causou esse estrago na humanidade. Mas Deus tinha um plano original, e o plano original de Deus era a comunhão plena, porque a humanidade foi criada para essa comunhão plena com Ele. Mas vindo o pecado, isso foi quebrado, né? Foi estragado e se tornou impossível. Não por alguma alteração em Deus, porque Ele continuou santo, continua perfeito e continua amando com o mesmo propósito e desejo de relacionamento. Mas o estrago veio no homem, né? Que decidiu agir da sua própria maneira, decidiu confiar em um ser, né, que entra na história ali para destruir essa comunhão, e então aquilo foi estragado, parou de funcionar, né? E precisa dessa restauração. A restauração, então, Deus não tem só um povo como alvo, não é só uma nação, mas Ele usa uma nação, a princípio, para completar o seu plano. Pode entrar. Bom dia. Imagina. Então, o cumprimento da missão de Deus, ele vai envolver a gente entrar, como eu falei, né? O Espírito Santo é enviado para a igreja para que, através da igreja, o propósito de Deus se cumpra. A igreja entra, então, numa batalha, numa guerra. Porque aquele que causou o primeiro estrago continua causando a cada momento, a cada dia, e em todas as nações. E nós precisamos, então, entrar numa batalha ali que é contra a corrupção e a idolatria, que vai manchar a criação de Deus e destruir a glória de Deus em nós. Porque uma vez que Ele nos criou à imagem e semelhança dEle, para que a gente pudesse refletir a glória dEle. Uma vez com a queda, tudo isso se manchou, tudo isso se perdeu.
E a gente já não consegue mais refletir na sua totalidade a glória dele. Mas ele não desistiu do plano original. O plano original continua. E por isso, então, entra a missão, que vem envolver a igreja. Ok? Estamos juntos? Estamos juntos até aqui? Olha, gente. Então, a gente vai olhar a missão de quatro pontos de... Ih, pulei uma aqui. Deixa eu ver se eu pulei. Numeração. Então a gente vai... a numeração aqui. O Deus triuno é aquilo que a gente viu. A Trindade agindo de maneira simultânea, ao mesmo tempo, para alcançar o propósito de Deus. O que eu falei sobre isso? Deus faz o quê? Como é que começa a missão? Envia o Filho. Deus Pai e Deus Filho juntos enviam quem? O Espírito Santo e a igreja, ok? Então é a Trindade trabalhando através do corpo de Cristo, através da igreja, para a restauração ao plano original. Estamos juntos? Ok? Então, nunca nós, sem a ação do Espírito Santo, vamos conseguir cumprir essa missão. É impossível. A igreja, ela é 100% dependente do Espírito Santo para cumprir qualquer propósito de Deus. Não conseguimos fazer absolutamente nada sem a ação do Espírito Santo. Por isso que até antes do envio da igreja ele fala, fica e espera. Vai descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, vão receber poder. Então a força, o poder para cumprir a tarefa não está em nós. E isso te dá um alívio também, deveria pelo menos, né? Não é na minha força, não é no meu poder. Essa força, esse poder vem de alguém que é o Espírito Santo, que vem capacitar e fortalecer. Então vocês vão receber poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão então a minha testemunha, como a gente viu, até os confins da terra. Estamos juntos? Então não está em você o poder para fazer. Às vezes, né, a gente é desafiado a fazer algumas coisas para a glória de Deus e a gente pensa assim, mas eu não posso, mas eu não consigo, eu não dou conta. O primeiro passo está certo. Reconhecer que você é incapaz. Porque esse é o primeiro passo. Porque nós somos, todos nós somos. Uma vez que você pense, eu consigo, né, eu faço, aí a gente vira um Saul na história, né? Vai agir com as suas próprias ideias, da sua própria maneira, até ser tirado da situação. Porque a gente não consegue fazer com que a glória de Deus seja manifestada em nós sem a ação do Espírito Santo. Então você pode até começar a fazer alguma coisa com as suas forças, mas não vai dar certo. Não vai funcionar, porque esse não é o plano de Deus. Não é assim que ele planejou fazer as coisas. Estamos juntos até aqui? Ok. Então, alguém abre para mim Efésios 2:18 aí, por favor. Quem achou pode ler. E por meio de Cristo, que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Ok? Então, ok? A reversão. Uhum. Alguém tem outra versão aí? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, o que a gente precisa ver aqui é a Trindade agindo na situação, né? Por ele quem? Jesus. Tivemos acesso ao Pai através de quem? Pelo Espírito. Então, mostrando que é simultâneo.
Ao mesmo tempo que a gente começou falando Deus Pai envia Deus Filho, e aí Deus Pai e Filho enviam, a gente sabe que desde o início Jesus, o Espírito Santo, estava desde a criação no plano original. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então a Trindade já estava ali, né? Agindo. E isso vai até o final, até a consumação dos séculos. A ação Deus triuno na salvação e na regeneração. Então a tarefa dele é restaurar a situação original. Pai, Filho e Espírito Santo usando a igreja para que esse propósito seja alcançado. Estamos juntos? Sim ou mais ou menos? Então ele vai redimir, ele vai reconciliar e ele vai restaurar todas as coisas. E quando diz todas as coisas, vai além da humanidade. Inclui até mesmo a natureza, todas as coisas. Esse é o propósito. Mas é lógico que o alvo principal aqui é o ser que ele criou à sua imagem e semelhança, que somos nós. Amém? Estamos juntos? Quando não tiver mais, segura para a gente continuar. Então, seu povo todo, o propósito dele é reconciliar. Todos os seguidores de Cristo são reconciliados e chamados para um ministério de reconciliação. Ministério significa um trabalho, um serviço, né? Então, quando alguém fala assim, eu sou ministro de Cristo, né? É só uma tradução da palavra servo, né? Escravo. Eu sou um escravo de Cristo, eu sou um servo. Não é para... Hoje em dia, quando a gente pensa em política, a gente acha que é uma coisa, né? Ou um ministro deveria ser só um servo daquela área, né? Mas então não é um título de grandeza, pelo contrário, é um título que diz, eu vou viver para isso. Isso deve estar entre nós. E nós somos chamados para isso, para servir o propósito da reconciliação. Reconciliação de quem com quem? De quem com quem? Quem, gente? Do homem com Deus, que foi o propósito original, né? Então alguém abre aí Efésios 4:7. Pode ler, quem abriu. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça foi dada a alguns de nós, segundo Medida do dom de Cristo. Então, quando a graça foi dada a alguns de nós, a quem? Quando diz cada um, quer dizer o quê? Que não é alguns. E se não é alguns, quer dizer o quê? Todos. Então, quando você lê esse verso, você pode ler: a graça foi dada a mim com um propósito. A graça que você recebeu. Porque uma vez que você está em Cristo, essa graça foi dada, foi doada a você. Então você também é chamado no mesmo propósito, na mesma missão. Eu falo isso muitas vezes, né? Que se não tivesse uma razão de ser após a nossa salvação, após o dia que você entregou a sua vida a Cristo, o melhor seria morrer e ir para o céu. Melhor coisa. Porque ficar aqui na terra, passar por lutas, dificuldades, nessa batalha para ter uma vida santificada a cada dia, que não é nada fácil, melhor ser como aquele ladrão da cruz, né? Ali mesmo. Aceitou, não deu tempo nem de batizar, já foi para o paraíso. Né? Nem precisou fazer nada ali, só recebeu a salvação e tchau. Mas por que isso não aconteceu com você também? Porque você já não foi para esse paraíso no dia em que entregou sua vida a Jesus, se isso seria o melhor para você? Por que não aconteceu? Por que você está aqui ainda? Por que você acordou hoje? Como filho e filha de Deus, nós temos um propósito para acordar cada dia. E esse propósito não é ficar mais bonito e mais bonita, né?
embora para alguns isso aconteça. Mas o nosso propósito é para que nós, cada um de nós, enquanto estivermos aqui, estejamos envolvidos nesse ministério, nesse trabalho de fazer com que a glória dele seja espalhada através de nós, pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então tem um propósito para você estar. Não é quando você é pastor, quando você é diácono, quando você é presbítero, é quando você é um cristão. Você recebe essa graça. No momento em que você se tornou um cristão, você recebeu essa graça. E recebe esse chamado. Não precisa ficar esperando ter um sonho, uma revelação, ouvir uma voz diferente ali no teu... Não precisa, você já foi chamado. Tem um missionário, né, da nossa igreja, o André, que quando pergunta para ele, como é que foi o teu chamado? Ele falou assim, meu chamado, eu estava em casa fazendo devocional e eu li o versículo lá que dizia, né, e de pregar, e eu vi que era o meu chamado. E aí eu fui me preparar para missões. Então, não precisa de nada sobrenatural, porque o sobrenatural já aconteceu. Então, o chamado já está na palavra de Deus, para cada um de nós. Podem ter coisas que serão específicas para uma pessoa e outra? Pode, e Deus vai se revelar da maneira que Ele achar que deve para cada um de nós, sem problema. Mas como cristão, o propósito da nossa vida já está revelado. O que Ele espera de nós também já está revelado. Cumpre a nós agora cumprir. Cumpre a nós cumprir. Cumpre a nós agora obedecer ao que Ele já determinou. E o propósito maior. A gente ouve, né, que quando chegar lá no céu vai receber alguns galardões, né, e tal, sobre as pessoas, mas tem um propósito que vai além até daquilo que nos espera no céu. É a glória de Deus. Porque o propósito de missões é para a glória dele, não nossa. Proclamem a glória de Deus. Alguém abre Salmo 19:1, por favor. Primeira pessoa que abrir, pode ler. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. O propósito de Deus é, através de nós, que a sua glória seja refletida novamente a todas as nações, a todos os povos. Por que isso? Porque Deus não divide a sua glória. Vamos abrir Isaías 42:8. Eu não dividirei a minha glória com nenhum outro. Então, quando a gente pensa em missão, às vezes a gente pensa assim, mas tem aqueles povos lá, não sei aonde, que nunca ouviram falar de nada, aqueles vão ser salvos de alguma maneira. A única maneira é através daquilo que Jesus Cristo fez. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, não um dos caminhos. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, quando você pensa, nossa, mas coitadinho, né? Que eles estão lá, não ouviram ainda. Não ouviram ainda por quê? Porque nós não estamos cumprindo a nossa missão. A nossa missão é alcançar todos os povos, como igreja. É claro que nós não vamos conseguir, por exemplo, se a gente tem aqui 20 pessoas, não vamos alcançar o mundo através de 20 pessoas, todo. Mas é um por um, cada lugar. E nós temos maneiras diferentes de se envolver. Eu vi uma frase uma vez, que eu não lembro quem é o autor agora, que dizia, saiba um pouco de tudo, e tudo, um pouco de todos os povos, e tudo de um povo. Então, Deus pode colocar no seu coração, talvez uma comunidade específica. E com aquela comunidade, você vai se entregar, se doar, conhecer, se envolver. Mas isso não pode tirar o teu foco do que Deus está fazendo no mundo. E de alguma maneira você deve se envolver com isso também. Começa com a oração. Lembrar que existem pessoas ao redor do mundo que precisam ser restauradas. Não é só o meu bairro, também no meu bairro. Então, de alguma maneira, eu tenho que me envolver.
E começa através de oração, porque aí Deus vai nos mostrando, né, como se envolver. Então a missão de Deus, ela é universal, ela é restauradora, ela é gloriosa, porque para a nossa glória, para a glória de quem? De Deus, né? Então reflita sobre isso. Como é que você pode participar na missão de Deus? Eu queria ler um texto com vocês e que pouco a pouco a gente fosse conversando sobre o que a gente vai lendo, tá bom? Esse texto, ele fala, o tema, né, é a missão de Deus nas Escrituras. Então, a missão de Deus é um dos grandes temas das Escrituras Sagradas. Quando Deus revelou a si mesmo nos primórdios da história, lá no início de tudo, da raça humana, quem tomou a iniciativa de nos alcançar foi quem? Como? Me conta lá o que você sabe disso. Que agora eu ouvi vocês falarem com propriedade. Deus. Como é que ele tomou essa iniciativa? Sem ler, hein, gente? Agora é comigo, hein? Como é que ele toma essa iniciativa? Criando o homem à imagem e semelhança dele. Ok. Criou o homem a sua imagem e semelhança com um propósito. Qual era o propósito? Relacionamento. E isso não se quebra. O propósito de Deus não se quebra. O relacionamento se quebra, né? Então, de fato, quando criou Adão, o primeiro homem, Deus estabelece com ele uma relação permanente. Mesmo com as decisões pecaminosas feitas por quem? Adão e Eva. Deus deu continuidade à sua missão, trabalhando para restabelecer seu relacionamento com a humanidade. O que Deus fez logo após a queda, né? O pecado de Adão e Eva, que mostra que ele não desistiu do seu plano original? O que ele faz? Quem lembra da história aí? Deus cuida, né? Deu roupa lá. Que tipo de roupa? Teve que fazer um sacrifício para fazer a roupa, né? Mas antes de Deus fazer isso, o homem também tentou resolver o problema. O que ele fez? Primeiro se esconde, né? E o que mais? Ele também faz uma roupa, não faz? De folhas. Então o homem tentou ali de alguma maneira resolver o problema também. Primeiro se afasta de Deus e tenta se esconder. Tenta esconder o pecado e se esconder de Deus. Funcionou? Não deu certo. Porque quando Deus falou com Adão, antes dele pecar, ele falou: se você comer, você vai morrer. E no momento em que Adão comeu e a Eva comeu o fruto proibido, ele morreu. Morreu fisicamente, iniciou a morte física dele, deu início ali. Porque não era para envelhecer, não era para ter doença, não era para ter... mas começou. Né? Porque ele já estava com prazo de validade a partir daquele momento. Que a eternidade se rompeu ali. Então a morte física também iniciou ali. E também acontece o quê? A morte espiritual. A quebra do relacionamento com Deus. Ok? E ele tenta fazer alguma coisa, mas não é aceito por Deus, porque o plano original de Deus, de relacionamento, também para ser restaurado tem que seguir o plano de Deus. A morte é o pagamento, é o salário do pecado. Então precisava cumprir isso. Então Deus toma a sua atitude, Ele faz um sacrifício. Porque para fazer aquela roupa de pele de animal, houve a primeira morte. Houve derramamento de sangue ali. E ali foi um símbolo, né? Do que aconteceria lá na frente. Com quem? Com Jesus Cristo. Vocês estão muito tímidos, é porque é o primeiro dia, né? Estão muito tímidos, mas tá bom. Até daqui, viu, o pastor Adilson? Daqui uns 3 meses, né? Já vai estar à vontade, né? Então... mesmo com as decisões pecaminosas feitas pelo casal, Deus deu continuidade à sua missão, trabalhando para restabelecer esse relacionamento. A missão de Deus em nosso meio é de glorificar a quem? A si mesmo. Ele não divide a sua glória com ninguém.
através da redenção das pessoas e da restauração da criação. Como eu falei, o plano não é principalmente o relacionamento com os seres humanos, mas envolve a criação também. Isso também será restaurado. Então, lá em Isaías 42:8, Deus afirma que não entregaria a sua glória para quem? Para outro, para ninguém. Em tudo o que Deus faz, seja agindo com misericórdia ou exercendo juízo, Ele está atrás da sua própria glória sobre a vida das pessoas. Por isso, muitas vezes, Ele retarda o seu juízo, Ele demora, Ele adia. Tem uma palavra, né, que a gente tem na nossa Bíblia como longanimidade. Deus é longânimo, né? E na língua original se vai se falar de nariz longo. Ele tem o nariz comprido. E é muito interessante quando a gente pensa que... Por que não traduziu então Deus tem nariz comprido, né? Aí uma vez a gente estava estudando sobre isso com pessoas de várias culturas. E aí se a gente tivesse traduzido assim, né? Deus tem nariz comprido, o que você pensaria? Aí tinha um americano que falou assim, eu ia pensar que ele era mentiroso. Porque a cultura do nariz grande é porque é da mentira, que vem até aquela história do Pinóquio, né? Que vem da cultura deles lá, de acreditar, né, nessa coisa do... Aí o outro não sei, talvez... Aí cada um tinha ali uma ideia, né? Mas não chegava nunca a ideia de longanimidade, que é algo da cultura do povo de Israel, né? De pensar em longanimidade, que eles falam... isso tem um pouco a ver com a gente, que a gente fala que está com... bufando, né, nas narinas e tal, tem fogo nos olhos, mas ali ele fala disso nas narinas, né, que ali representa a ira, a raiva, né, e tem pessoas que até tremem assim o nariz quando estão nervosos, né? É uma área do corpo que parece, né, doutor, que reage quando a gente está ali com aquelas emoções, né? Então tem a ver com isso. Então quando ele fala de nariz longo, que demora a aquecer lá e sair foguinho pelas narinas, né? Demora para chegar nesse ponto aí. E isso é por quê? Porque ele quer cumprir o seu propósito. Mas a sua justiça também mostra o seu amor. Tanto quanto a ação de mandar Jesus para morrer por nós também mostra o seu amor. Revela um zelo pelo seu propósito original, pela sua glória, e que só Ele pode resolver o problema da humanidade. Nós não temos como fazer isso sem Ele, só através dele. Estamos juntos até aqui? Ele tem todo o direito de chamar toda a criação para louvá-lo, porque só Ele é Deus. Não há ninguém equivalente a Ele, não há ninguém que possa ao menos rivalizar com a sua natureza e caráter. Deus somente merece toda a honra, louvor e adoração. Quando nós entramos em missões, muitas vezes a gente fala sobre guerras espirituais. E realmente elas acontecem, principalmente quem está na África, né? Elas são muito fortes, batalhas mesmo que você sente até no seu corpo, fisicamente. Muitas vezes quando nós iniciamos o trabalho na aldeia, e muitas comunidades, muitas pessoas vão para a aldeia, né, para ter liberdade de viver a sua religião mesmo. Então, por exemplo, na aldeia é muito comum, tem um número muito maior de feiticeiros do que até na cidade. Porque ali eles vivem muito com liberdade, sacrifícios, seja animais, humanos e tudo isso. Né? Nós, quando chegamos na aldeia, a gente conheceu um dos chefes da aldeia. Depois a gente foi saber da história dele, mas foi ele que pediu para começar a igreja lá. Começou a igreja e tudo, pouco, ele se converteu, né? Tem até um videozinho dele pulando com uma Bíblia na mão, assim, mas ele pulava, porque era em áudio e ele não sabia ler. E nós conseguimos um áudio de uma língua próxima, que ele entendia. Mas esse foi um dos caras que sacrificou o próprio filho em rituais satânicos. E isso é uma coisa muito comum, né? Nós temos uma das meninas que foi para o seminário, enviada para o seminário agora. Ela é a terceira filha de um pai que já matou os outros dois em rituais satânicos. E ela era a pessoa que ele tinha consagrado também. Ela ia ser a próxima a ser morta. E Deus livrou, e hoje está lá no seminário, né? Estudando para a glória de Deus.
Então, assim, essas forças espirituais do mal, elas estão. Mas uma coisa que nós temos que ter total confiança, que não existe queda de braço entre Deus e Satanás. Quando a palavra de Deus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é porque a igreja está agindo no poder de quem que a gente falou? Do Espírito Santo. Vocês recebem, nós recebemos o poder do Espírito Santo e vamos cumprir a missão. Por isso, o inferno não tem como resistir. Existe uma batalha? Existe, mas o que Deus determinar é aquilo que vai acontecer. Não existe aquela coisa, não dei conta hoje. Deus fala assim, hoje estava difícil para mim. Não existe. Ele que vai determinar como a glória dele vai se manifestar, o processo, o progresso do reino em cada lugar. Porque até nisso ele tem um plano. Às vezes individual, às vezes para toda uma comunidade. Então, no início, quando a gente chegava para fazer o culto, quando nós voltávamos para casa, nós tínhamos dores que quase não conseguia mexer os ombros, dor de cabeça terrível. E nós sabíamos que eram coisas, lutas espirituais. Mas saía vitorioso, mesmo assim. Porque não tem como. Aonde o reino chega, ele prevalece. Desde que você tenha consciência da sua missão e esteja em sintonia com ela. Porque a gente não pode estar ali como se fosse, eu vou fazer um evangelismo hoje, mas a sua semana inteira foi um desastre diante de Deus. Você não fez um devocional, você não leu a Bíblia, você não orou, nada. Não, mas hoje eu vou para o evangelismo. Aí você quer chegar lá e expulsar demônio. Aí vai acontecer igual aqueles caras que apanharam dos demônios, dos encapetados, né? Falar assim, Jesus eu conheço, mas quem é você? Porque você está indo na sua força, achando que é possível fazer alguma coisa. Não é. Mas quando você está consciente da sua missão, e você vai consciente da sua missão, e que quem vai realizar aquilo é o Espírito Santo, através de você, não tem pro diabo. Não tem como. Não tem queda de braço. Mas nós temos que ter consciência do que estamos fazendo e de como estamos fazendo. Nós recebemos uma ligação de uma moça que queria ir para Moçambique. Falou assim, como é que eu me preparo para ir para o campo, né? O que eu preciso fazer antes de chegar aí? Aí nós falamos para ela assim, como é que está a sua vida espiritual? Essa é a área que você tem que estar preparado. Porque se você vem para o campo com coisas não resolvidas, com problemas de pecado, você vai apanhar aqui. Vai apanhar feio. Então resolve a sua vida. Vem em dia, consciente de que você está entrando no terreno inimigo. Ninguém vai entrar, né? Se chama assim, vai lá, não, vou lá bater um papinho. Não é assim, né? Tem que ter consciência que você está entrando num território que o inimigo tomou posse, mas não é dele. Mas ele tomou posse do lugar, né? É igual os sem terra, né? Vai lá e só toma posse. Não é dele, mas tomou posse. Mas existe um dono. Por isso que quando você vai em nome do proprietário, ele não tem poder para resistir. Se você está indo dentro da direção de Deus, né? E com essa consciência de missão. Estamos juntos? Então não tem que temer. Não precisamos temer. A Poli foi para uma missão, né? Que para ela foi assustadora no carnaval, porque ela nunca tinha visto nada, né? Aqueles nossos filhinhos criados na bolhazinha, assim, protegida do papai e da mamãe. E ela ficou apavorada, né, Poli? Nos primeiros dias. Mãe, que mundo é esse? Como as pessoas agem, como as pessoas se vestem, como as coisas que as pessoas falam. Ficou aterrorizada, né? Mas ela falou assim, aí quando eu encontrei com ela de novo, ela, que pena que o ano que vem eu não vou poder fazer. Mas como é que foi, filha? Ela falou, quando eu vi as pessoas abandonando ali na hora, se rendendo a Cristo, largando as bebidas e voltando para casa, aí ela viu o propósito maior, né? As pessoas largando aquilo, se convertendo, chorando, né? Ali, se ajoelhando, se rendendo aos pés de Cristo e não quero, vou voltar para casa, vou embora. Encontrando um novo propósito para aqueles dias, então fez sentido. Então aí é que ela entendeu, aí pronto, já foi diferente nos outros dias, né?
mas vendo o resultado, ela precisou, né, passar por essa etapa para ver o resultado e ver que vale a pena. Porque senão a gente vai falar assim, não, mas é tão mais fácil estar num lugar X, né? Ali todo mundo fala igual a mim, se veste igual a mim, cheira, temos o mesmo cheiro. Então é mais fácil, vou ali. Mas a gente tem que entender que o propósito de Deus são todos os povos, todas as pessoas. E Ele quer te usar. Então cabe a nós só ouvir o direcionamento de Deus. Onde, quando, como. E Ele vai fazer através de você. Estamos juntos? Estamos juntos, gente? Ou já nos perdemos? Ok. Em sua misericórdia, Deus escolheu se revelar de uma forma que permitisse que a humanidade viesse a conhecê-lo e pudesse ter um relacionamento com ele. O relato bíblico a seguir reafirma isso. Quando Adão e Eva acreditam nas declarações falsas de um usurpador, um ladrão, um enganador, com ciúmes do reino de Deus, é Deus quem busca a reconciliação com eles. Mais tarde, é Deus quem estabelece Israel como uma nação que iria abençoar todos os povos da terra. Israel não é escolhido para ser o único povo de Deus. Porque às vezes a gente pensa que isso veio, todas as nações veio no Novo Testamento, mas não foi. Você vai ver isso desde o Antigo Testamento. A glória dele, ele já falando de todas as nações, nos Salmos, em vários textos bíblicos. Até a área que era reservada para que o povo de outras nações pudesse estar ali próximo dele. Então a missão para todos os povos está desde o início. Só que ele escolheu um povo que iria iniciar esse plano aí, colocar em ação. Mais tarde, através dessa aliança de relacionamento com Israel, ele então vai para que todo o resto do mundo seja abençoado. Fala com Abraão, né? Em ti serão benditas todas as nações. Então está lá atrás, desde o início. Quem não entendeu muito bem foi o povo de Israel e talvez muitos de nós também demoramos para entender isso. Mas desde o início o plano dele era alcançar todas as nações. E Deus segue adiante e providencia sacerdotes, juízes, reis e profetas para comunicar a sua lei, seus desígnios, seu julgamento, para confrontar o pecado. Porque a única maneira, nós estudamos isso no evangelismo, né? A única maneira da pessoa ter consciência de pecado é quando ele conhece a Deus. Porque ele conhecendo a lei de Deus e o quão santo, quão puro ele é, aí sim ele vai ter consciência de pecado. Então Deus estabelece essas pessoas para trazer conhecimento de quem Deus é, através da lei. A Bíblia vai dizer que a lei foi como um aio, né? Como um servo que pega uma criança e vai conduzindo até uma certa fase. E essa fase era a vinda de Jesus. Então a lei foi assim. Ela foi dada a nós para conduzir até a chegada de Jesus Cristo. Uma vez que Jesus vem, então já não precisa mais da lei, porque ele complementa, ele completa todas as coisas. E aí nos faz, agora eu nem preciso olhar para a lei, é só olhar para Jesus. Porque ele veio em carne mostrar quem é Deus. Esse é o nosso padrão. É assim que se faz. É esse tipo de gente que Deus espera que eu seja. Jesus vem mostrar isso. Amém? Estamos juntos? Então as Escrituras relatam como Deus operou através daqueles que foram fiéis à sua aliança e a despeito daqueles que se rebelaram contra ela. Não importa quem se coloca contra o reino, ele vai continuar cumprindo o seu propósito, independente se alguém é contra ele. Através de todo o Antigo Testamento, de fato, nós aprendemos como Deus está investido na sua missão, envolvido em cumpri-la. Constante, não parou em nenhum momento para restabelecer seu relacionamento com a humanidade, a qual havia se tornado em ruínas por causa da nossa natureza e as escolhas pecaminosas que nós fizemos. Estamos juntos? Ele não parou em nenhum momento. Durante todo, não ficou lá atrás, não ficou no Éden e depois voltou em Jesus. Tudo o que ele fez faz parte desse plano. Minha tia,
ela tá lendo a Bíblia, né? E todo ano, quando chega em Levíticos, ela me pergunta: mas é necessário mesmo ler essa parte? É tão repetitivo, é meio cansativo. Eu falei: faz diferente esse ano, né? Lê um livro do Antigo e um do Novo, um do Antigo e um do Novo, porque Levíticos você não pode pular. Às vezes a gente não entende, mas Levíticos vai justamente esfregar na nossa cara a santidade de Deus. Aqueles rituais, toda aquela purificação, tudo aquilo era para mostrar que por mais esforços que a gente faça, a gente nunca vai estar realmente, sem Cristo, preparado para se aproximar desse relacionamento com Deus. Então Levítico vem nos mostrar isso, a santidade desse Deus, e todos aqueles rituais vêm realmente, que parece absurdo, tem coisa ali que você, mas para que isso? Jesus ensina até onde eles tinham que fazer, defecar, fazer suas necessidades. Até isso Deus vai ensinar ali no livro, né? Mas para que isso? Santidade do Deus que queria manter um relacionamento com o seu povo, apesar das escolhas do seu povo. E aquilo ali ia seguir, e Deus sabia, porque Jesus ia vir muito lá na frente. Mas aquilo tudo era para mostrar, para apontar. Ia chegar o tempo que finalmente o véu ia se rasgar, que finalmente a comunhão ia ser restaurada, mas ia estar lá na frente. Enquanto isso, vem as leis, vem os juízes, para nos mostrar esse caminho. E isso vai avançando para o Novo Testamento. Fica óbvio que Jesus, o Messias, imediatamente se torna o foco agora. Com a encarnação, o Deus Filho pessoalmente toma uma forma humana e chega a essa terra na sua missão. Ele traz consigo o reino de Deus e inaugura esse reino aqui na terra, declarando. O que ele fala? Alguém lê para mim que está ali, Marcos 1,15, está lá na tela. O caminho para esse reino é o arrependimento. Arrependimento e fé. Sem isso, o relacionamento não pode ser restaurado. Chegou a hora, gente. Arrependam-se e creiam. Mas ele não traz uma mensagem nova. Quando a gente vai lendo os profetas do Antigo Testamento, é a mesma mensagem. Ano após ano, década após década, os profetas foram enviados com a mesma mensagem. Arrependimento e fé. Arrependimento e fé. João Batista veio antes de Jesus e falou o quê? Arrependimento e fé. Jesus vem, arrependimento e fé. Por que a igreja agora quer falar outra coisa? Hoje nós temos muitas igrejas que quando vão e acreditam que estão fazendo uma missão, mas não estão com a mesma mensagem. Não falam de arrependimento e fé. Vai falar de outra coisa. A igreja tenta se adequar não só na forma, mas também no conteúdo. E isso é um perigo, nós não podemos perder essa essência da mensagem. Arrependimento e fé. A missão de Deus no ministério de Jesus é o anúncio de que a justiça e o reinado de Deus foram renovados entre nós. Mas esse anúncio é apenas o início, o precursor do grande ato de Jesus. Sua morte para expiação do pecado e a sua ressurreição. Porque se ele não ressuscitou, nossa fé seria em vão. Mas ele mostra que ele vence completamente o juízo do pecado, vencendo a morte. O salário do pecado é a morte, nós vimos dele no começo da aula. E aí ele vem e na ressurreição ele completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Eu amo esse versículo, Onde está o seu galardão? Uma vez a gente estava fazendo um curso, Eu estava fazendo um curso e era no México, na época em que eles celebram a morte. Não sei se vocês sabem, tem uma cultura muito forte, no México a respeito da morte. Eles vendem aqueles crânios decorados. Tem a Nossa Senhora da Boa Morte. Isso. E durante o dia da grande festa, tem uma imagem de uma caveira gigante com Jesus nos braços, carregando Jesus. E aí o povo festejando, fazendo um negócio. Aí, primeira vez que eu bati o olho, na hora eu lembrei desse versículo.
Mas está celebrando o quê? 3 dias? Porque a morte só pôde celebrar isso. 3 dias. A vitória veio logo em seguida, com a ressurreição, e isso foi eterno. É eterno. E Ele oferece essa vitória para nós. E é isso que a igreja é chamada a anunciar. A vitória eterna sobre a morte. Para sempre. Começa aqui. E depois vai por toda a eternidade. Então essa é a nossa missão. Esse é o nosso chamado. A gente pode pensar, como a gente vai ver aqui, acredito que na próxima semana, a gente vai pensar em estratégias, como fazer missões, como alcançar um povo e outro, ok, e isso é muito válido, mas não podemos perder a essência. O que fazer? O que fazer qual é o meu conteúdo, esse é o mais importante. Todo o resto vão ser estratégias, que podem mudar, e vão mudar até ao longo da sua vida, dependendo de onde, com quem você está, vai mudar, mas a essência não pode mudar. Então, por isso que hoje eu queria trazer um pouco disso, a essência de missão. Como é que Deus nos apresenta a missão. E então depois a gente pode pensar em outras coisas, mas isso tem que iniciar daqui, para fazer uma base bem sólida para a nossa caminhada nisso. Amém? Jesus vence a morte, o pecado e o inferno num ato de misericórdia que pode ser realizado somente por Deus. E através da missão de Deus, e somente através dela, é que podemos voltar e ter comunhão com Ele. Você para 9 e... Então temos só 5 minutinhos. Sim, vou abrir. Quando o Filho desceu dos céus, ascendeu aos céus, subiu aos céus, e o Espírito Santo desceu com a missão de habitar em todos os cristãos, a partir do Pentecostes, que era uma festa que já era realizada, naquele não foi o primeiro dia, gente. Nós às vezes confundimos isso também, né? Foi naquele dia que já era realizada a festa do Pentecostes, a presença do Deus Espírito na vida de cada crente aviva a natureza missionária da igreja, que falamos desde o início. E no livro de Atos, a missão de Deus começa a se mover. Através de quem? E faz pressão contra as fronteiras culturais. Lembra que ali já vai mostrando as línguas diferentes e tal? A igreja precisava de uma nova capacitação e os povos precisavam ver que eles estão incluídos no reino. Então acontece toda aquela coisa linda lá de Atos. Na narrativa histórica do Novo Testamento, lemos descrições de como o Espírito Santo trabalha através das pessoas para fazer discípulos, tanto dos israelitas quanto dos gentios. Gentios nesse caso, todos aqueles que não fazem parte da nação de Israel, ok? Como a igreja exerce misericórdia para os marginalizados e oprimidos da sociedade, está relatado nesses livros, nas cartas que vêm em seguida. E de como o nome de Deus é exaltado através do trabalho dos crentes na sua missão. Amém? Então eu queria que a gente tivesse esses últimos minutinhos para conversar aqui, alguma dúvida, ou mesmo você expor algo que de repente você chamou a atenção, ou o que quiser. Podemos?